Olá pessoal, há alguns anos eu escrevi um artigo para o portal InfoMoney intitulado A Epidemia dos Indicadores Técnicos. Esse artigo tratava de uma questão importante, afinal os indicadores técnicos podem ajudar na análise ou servem somente para distorcer as informações que já estão presentes nos preços. O tempo passa, mas o assunto permanece atual, tão atual que eu pretendo abordá-lo nesse vídeo. Todo dia nós vemos alguém oferecendo uma nova estratégia mágica, um novo indicador técnico, uma nova prática secreta dos gurus que, com certeza, entre aspas também, vai mudar a sua vida financeira. Se você, que se interessa pelo mercado de ações, também se sente afogado em inúmeros indicadores, métodos, supostos segredos que bombardeiam você todo dia na internet e na mídia, então assista esse vídeo até o final. Ele pode ser um alívio para você que estuda o mercado e pode lhe poupar muito tempo em estudos. De verdade. Vamos lá. A literatura especializada em análise técnica, bem como os sites da internet dedicados ao assunto, parecem estar sofrendo de uma doença contagiosa. Eu gosto de chamá-la de epidemia dos indicadores. E com raras e honrosas exceções, os indicadores eles se multiplicam pela literatura, cada vez mais promissores e contagiantes. Cada vez mais complexos e poderosos, quase chegam ao status de verdadeiras bolas de cristal. Você já deve ter visto vários deles pelos gráficos por aí. São as inúmeras linhas e marcações em cima dos gráficos, médias móveis, IFRs, MACDs, osciladores, etc. Todos eles são indicadores que pretendem ajudar a sua análise. Mas será que eles ajudam mesmo? Ou essa inundação de números e dados acaba mais por confundir e atrapalhar o trader? Nesse contexto, os indicadores em geral eles buscam apresentar ao investidor formas variadas de tentar prever o futuro. Em sua maioria, eles adotam fórmulas dogmáticas ou quase místicas, carecendo de fundamentação científica mesmo. Para os investidores mais equilibrados e racionais, que procuram utilizar ferramentas e métodos adequados para a validação estatística, a proposta de tentar prever o futuro se apresenta sempre como algo muito ingênuo. É importante lembrar que nada, nem ninguém, prevê o futuro. A análise técnica, em geral, e os inúmeros indicadores em particular, eles também não prevêem o futuro. Aliás, nem a análise técnica, nem a fundamentalista, nem o Fibonacci, nem as ondas de Elliott, nem qualquer outro tipo de análise. E isso me parece óbvio, mas devido à constância com que os investidores são bombardeados diariamente com essas fórmulas mágicas, as pessoas acabam por se convencer de que talvez possam, ocasionalmente, prever o futuro. Não podem. Parafraseando o professor Van Kattarp, em seu excelente livro Trade Your Way to Financial Freedom, indicadores servem para distorcer as informações que já estão presentes nos preços. São cálculos matemáticos realizados sobre dados crus, que são os preços e os volumes, nos gráficos. Eles não criam informação nova. Eles apenas apresentam as informações que já estão lá, existentes no gráfico, eles apresentam essa informação de uma forma diferente. Apesar de nós sabermos que o uso dos indicadores pode sim melhorar o resultado estatístico de uma estratégia de operação no mercado, a gente deve ter em mente que os indicadores, juntamente com qualquer outra ferramenta de análise, eles serão apenas coadjuvantes no sentido de melhorar o desempenho de uma estratégia de operação no mercado. O papel principal nesse cenário é e sempre será, pelo menos enquanto a gente não puder prever o futuro, o papel principal será do controle de risco. E eu estou falando aqui de um modelo de controle de risco que seja estatisticamente validado, através de simulações computacionais. Ou seja, a análise técnica ou qualquer outra análise pode ajudar a melhorar o resultado de uma estratégia de operação que já esteja calcada no controle adequado do risco, que já seja vencedora do ponto de vista do controle da exposição ao risco. E essa tentativa ingênua de procurar pontos ótimos, para não dizer mágicos, de entrada em novos trades, ela é sempre limitada estatisticamente. Isso significa que o investidor não tem total controle desse ponto de entrada da operação. Você pode até escolher a data da entrada, mas você nunca vai saber
se aquela data em que você está entrando numa nova operação, ela é o primeiro dia, o início de uma longa tendência de alta ou o início de uma longa tendência de baixa. Agora, por outro lado, o dimensionamento e o controle do risco assumido estão totalmente nas mãos do investidor, nas suas mãos. Total controle. Investidores mais experientes sabem que se preocupar ou sofisticar mais a saída da operação, né, que está ligada ao controle do risco, do que a entrada, que está ligada à análise, eles sabem que é muito mais importante, né, sofisticar a saída da operação do que se preocupar demais com o ponto de entrada da operação. Ponto de entrada que está mais ligado à análise. Você vai fazer uma análise para escolher ponto de entrada da operação. E isso não é uma opinião minha, não. Isso é um fato. Isso é um fato que nós podemos provar com rigorosas simulações computacionais. Aliás, a gente faz isso no nosso curso avançado com os alunos. Mas isso é outra história. Eu não quero complicar o assunto aqui. Mas por que exatamente o controle do risco é mais importante que a análise? A razão disso é que os ganhos e perdas no mercado se dão sempre em juros compostos. E juros compostos têm uma característica sempre exponencial. É o famoso juros sobre juros. Dessa forma, e do ponto de vista estritamente matemático, as perdas acabam se tornando mais drásticas do que os ganhos no mercado. Basta notar que, para se recuperar de uma perda de 50% do capital, o investidor deverá necessariamente ganhar 100% sobre aquilo que lhe restou. Se ele perdeu 75%, vai precisar ganhar 300% para voltar aquilo que ele tinha inicialmente. Se ele perder 90% da sua carteira, por exemplo, ele tinha 100 mil reais e ele perdeu 90 mil reais, restaram-lhe só 10 mil reais, né? 100 mil menos 90 deu 10 mil reais que sobrou na carteira. Para ele voltar desses 10 mil aos 100 mil que ele tinha inicialmente, ele vai ter que ganhar 90 mil reais, não é isso? É 9 vezes os 10 mil que lhe sobraram. A gente está falando de 900% de ganho. Olha, é relativamente fácil você perder 90% do seu capital investido no mercado. Basta você comprar muito de uma ação errada, de uma ação que se comporta de forma contrária àquilo que você esperava. E basta você ficar agarrado com essas ações, um montão dessas ações, durante um período longo, como alguns meses, 6 meses, 8 meses, por exemplo. Se você fizer isso usando a alavancagem, então, o mercado alavancado como futuros, opções, ou forex, ou qualquer coisa assim, então essa perda pode ser alcançada muito mais rapidamente, né? Você vai perder muito rápido. Agora, por outro lado, sabe quando esse investidor vai conseguir ganhar 900% em 6 meses no mercado para recuperar aquilo que ele perdeu? Eu respondo, de acordo com as probabilidades mais realistas, nunca. O fato é que o comportamento das perdas ele é exponencial devido ao efeito dos juros compostos. Ele acelera as perdas e freia os ganhos. Quando se investe no mercado, deve-se ter em mente que há uma relação matemática exponencial contra você. Se nós nos permitirmos cair nesse buraco, vai ficar muito difícil sair desse buraco depois, porque esse buraco é exponencial. Mas a boa notícia é que é perfeitamente possível atacar esse problema do ponto de vista racional. E a solução está exatamente no uso adequado do controle e do dimensionamento do risco assumido. Ou seja, quem não usa um método estatisticamente válido para controle do risco assumido em suas operações, poderá ter uma relação matemática exponencial atuando fortemente contra si. E nenhuma bola de cristal, seja ela técnica, análise técnica, fundamentalista, de Elliott, Fibonacci, qualquer outra técnica que você puder imaginar ou metodologia, nenhuma delas vai poder compensar as perdas exponenciais que porventura venham a ocorrer. E essas perdas virão. Tá? Porque a dura verdade é que ninguém, nem qualquer metodologia, prevê o futuro com exatidão. Não se iluda, não existe bola de cristal. Mas como nós dissemos antes, a análise técnica, dentre outras formas de análise, ela pode sim ajudar a melhorar o resultado de uma estratégia de operação que já esteja calcada no controle adequado da exposição ao risco. Os indicadores técnicos eles podem ajudar a melhorar a performance de uma estratégia, mas eles têm que ser usados com moderação, né? Uma estratégia de entrada deve ser simples, de forma a não comprometer a frequência com que a estratégia gera oportunidades para novos trades, oportunidades de operação no mercado. O uso de indicadores em demasia ele pode levar a uma regra de entrada muito restritiva para a estratégia, reduzindo as oportunidades de operação. Isso está relacionado a um parâmetro que a gente denomina como fator oportunidade.
Esse parâmetro ele pode se mostrar decisivo nas simulações estatísticas para uma adequada performance no mercado. Dependendo da estratégia, ele é fatal. Se você tiver um fator de oportunidade muito baixo, seu desempenho vai para as cucuias. Então, você ficar utilizando indicadores demais nas suas regras de entrada pode ser contraproducente. Mas esse tipo de detalhe mais técnico, isso já é assunto para uma outra conversa. O fato é que você realmente não precisa aprender milhares de técnicas e indicadores para poder operar no mercado, com consistência, com sucesso, com resultado positivo. As técnicas que buscam prever o futuro, análise, né, elas têm uma importância secundária. O mais importante é o controle de risco, como eu já falei. E aí vale a pena contar para vocês uma história de um aluno. Na época, isso já há alguns anos, quando eu ainda dava cursos presenciais de operação estatística. Eu me lembro que num curso que aconteceu em São Paulo, se não me engano, tinha um aluno que ele me viu no primeiro dia da aula falando sobre indicadores e sobre técnicas de análise gráfica e colocando essas técnicas todas no seu devido lugar, pelo menos da maneira como eu vejo, dizendo claramente, olha, essas técnicas elas têm uma importância secundária. Eles ficaram no segundo dia de aula, né? No intervalo do cafezinho, ele me chamou num canto e falou, olha, Rogério, você me libertou, cara. E eu até achei estranho, eu falei, poxa, como assim você me libertou, cara? Poxa, que conversa esquisita, né? Ele falou, não, você me libertou. Você me libertou porque eu estava lá em casa com um monte de livros grossos sobre padrões de candlesticks, sobre indicadores técnicos, sobre um monte de coisa, aqueles livros gigantescos. E eu comecei a ler aqueles livros, eu comecei a perceber que eles começavam a colocar uma coisa junto com a outra e a coisa ia ficando cada vez mais intrincada. E obviamente que muitos desses indicadores técnicos são criados justamente para vender livros, para vender análise, não especificamente para fazer dinheiro. A gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. Esse aluno ele estava se sentindo, já tinha estudado vários livros, já tinha estudado várias metodologias, e ele se sentia absolutamente afogado naquela quantidade de informação, e ele acreditava que ele precisaria conhecer todos aqueles diversos padrões gráficos, diversos padrões de candlesticks, diversos centenas de indicadores e osciladores, ele precisaria dominar todos aqueles indicadores para poder ter resultado positivo no mercado. Quando eu mostrei para ele, na aula, no curso, que o controle de risco era mais importante, ele se sentiu aliviado mesmo. Ele falou assim, peraí, aquilo tudo era balela, cara. Principalmente quando a gente consegue provar, né, que o controle de risco é mais importante. Né, que se você simplesmente utilizar a análise, você vai ter um resultado muito ruim, né, um resultado realmente vermelho. Se você utilizar só o controle de risco, você já, teoricamente, você já vai estar garantindo um resultado relativamente consistente. A gente faz se você assistiu ao meu vídeo número 6, o vídeo número 6 do meu curso introdutório gratuito, você vai me ver falando sobre isso. Aliás, eu recomendo que você assista. Mas de qualquer forma, quando ele percebeu que o controle de risco era muito mais importante do que esse mundaréu de indicadores, ele falou, poxa, eu não preciso perder tempo com isso. Eu estava perdendo tempo, eu estava afogado com esse negócio, dando dinheiro para esse pessoal que vende livro e que vende curso por aí. Na verdade, o assunto é muito mais simples, você precisa dominar o controle da sua exposição ao risco. A análise técnica, os indicadores, eles ajudam sim, ajudam a melhorar o resultado de uma estratégia que já seja vencedora do ponto de vista do controle do risco. E só. Pois é, ele me falou que ia jogar todos aqueles livros fora. Eu falei, não precisa chegar a tanto. Esses livros podem ser interessantes sim, mas desde que você saiba separar o joio do trigo. Sempre com ciência, sempre com razão, de forma racional. E lembre-se de que uma metodologia cientificamente embasada é a única forma racional de se manter lucrativo no mercado e ainda defender você naqueles momentos mais turbulentos. E é exatamente isso que a nossa metodologia da operação estatística oferece. Parabéns a você que se interessa pelo assunto e busca informação embasada. Não deixe de assistir ao meu curso introdutório gratuito, aqui em www.operaçãoconsultoria.com.br. Em particular, como eu já falei, não deixe de assistir a aula número 6, que trata em detalhe do assunto que eu abordei nesse vídeo, da importância superior do controle de risco em relação à análise. Eu também recomendo que você baixe o meu e-book gratuito em www.operaçãoconsultoria.com.br. Ambos, tanto o curso introdutório gratuito quanto o e-book, eles vão apresentar para você o conceito
da operação estatística de uma maneira racional. E as recompensas que esse caminho pode trazer para você como investidor podem ser muito interessantes e muito lucrativas. E se o que eu falei nesse vídeo faz sentido para você, não deixe de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos que podem também se beneficiar dessas informações. Se você ainda não fez, assine esse nosso canal no YouTube e ative as notificações para que você possa estar sempre recebendo os outros vídeos que a gente vai estar sempre publicando por aqui com assuntos de interesse para todo e qualquer trader sério, todo e qualquer investidor sério que leve a sério seus investimentos no mercado de capitais. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Um forte abraço.